Então nós vamos falar de mais uma carta, né? Carta de Paulo a Filemon. E o Mateus vai contribuir conosco. Eu queria abençoá-lo, eu queria orar por ele e abençoá-lo. Pai, eu quero abençoar a vida do Mateus, dessa família, né? Do Mateus, da Camila, em especial por esse momento que eles estão vivendo de aproximação de mais uma etapa da sua história, mais uma etapa que o Senhor está escrevendo a sua história na história dele e através da vida dele. Nós, como igreja, estamos felizes por quase 2 anos já de caminhada e gratos por essa primeira oportunidade de ele repartir conosco uma porção daquilo que o Senhor tem dado a ele. Abençoe ele e, em especial, que ele seja o primeiro a ser encontrado por cada uma dessas palavras, que ele seja cravado em cada uma dessas afirmações que ele irá repartir conosco. Que de fato seja uma palavra viva, eficaz, que ela penetre no nosso coração, até um lugar onde o Teu Santo Espírito possa gerar muitos frutos, em nome de Jesus. Irmãos, bom dia. Tem uma ala, né, de quem estudiosos, né, que diz que se a gente consegue dar aula de alguma coisa, né, porque a gente realmente aprendeu aquilo ali. Mas na verdade eu ainda complemento, né, quando a gente consegue ensinar sobre algum assunto, a gente está aprendendo ainda mais enquanto a gente ensina, né. Então, essa semana eu apresentei um trabalho na faculdade e aí era impressionante, que assim, eu fui apresentar pelo grupo, né, o pessoal acabou que a gente entrou em consenso que eu ia apresentar o trabalho, e quem apresenta, eu tenho a impressão de que é a pessoa que acaba dominando mais, porque você fica tendo a necessidade de ser didático para explicar aquilo, né, e depois da apresentação parece que eu entendi mais ainda do trabalho, que as coisas foram ligando, né. Então, eu digo isso porque quando o Bruno me convidou para poder ministrar aqui na igreja, eu fiquei muito feliz, né, porque eu sei da responsabilidade, primeiramente, não porque essa função de pregar, eu acho que ela é principal e mais importante do que as outras, não vejo dessa forma. Eu vejo que todas as funções, né, seja no dia a dia, no nosso ofício, né, exercer nossa vocação não eclesiástica também é muito importante, tal como aqui. Só que estar nesse lugar nos coloca em evidência, né, e nos expõe. O David já falou sobre isso algumas vezes, falando até do Bruno mesmo. Quando você vai ensinar alguma coisa, você vem uma carga de responsabilidade, né? Mas é impressionante como é bom, porque a gente aprende muito, como eu disse no início, né? A gente vai ensinar algo, tem a responsabilidade de ensinar algo, Deus nos ensina muito. Então, assim, eu tenho certeza que o primeiro impactado aqui com essa palavra fui eu, né? E vai continuar sendo eu aqui. E se o Senhor quiser também, Ele vai alcançar outras pessoas aqui. É um tema que eu considero um tema forte, sabe? Um tema pesado, assim. Eu já tive a oportunidade de ministrar esse assunto uma outra vez, em outra igreja, e aí teve uma escola, Casa do Pão, que o Bruno me convidou para falar sobre, que é sobre a nossa identidade como escravos de Deus. E naturalmente que eu vou explicar isso direitinho, porque como a gente vive num mundo, né, moderno, pós-moderno, falar em escravo pode soar uma coisa polêmica, né? Então eu vou tentar construir todo o entendimento por trás disso, para poder indicar que sim, nós somos escravos de Deus de acordo com a Bíblia, né? Não de acordo comigo. Amém? Então, abra sua Bíblia aí em Filemon, né? Por gentileza. Filemon está lá antes de Hebreus, depois de Tito. Eu vou dividir a pregação, a palavra, em 3 partes, né? A primeira parte, eu vou fazer um contexto histórico, né, breve, uma introdução. Depois eu pretendo fazer uma leitura assim,
com uma exposição, sabe, mostrando a doutrina mesmo que há na carta, né? Que apesar de ser uma carta pequena, uma carta pessoal, ela tem doutrina, né? Então eu quero mostrar isso versículo a versículo, mas rapidamente. E a terceira parte é o cerne mesmo da mensagem, que é falar sobre a nossa identidade como escravos, como doulos de Cristo, né? Amém? Primeira parte, então, antes de eu ler aqui, eu vou só contextualizar. Quem escreveu foi Paulo, né? Se não há nenhuma dúvida, ele se identifica como autor, né? Sempre tem umas correntes teológicas que duvidam de quem escreveu alguma carta, né, paulina ou qualquer outro texto, mas há um consenso, Paulo mesmo escreveu. É uma das 13 cartas paulinas, né? Foi escrita aí entre o ano 60 e o ano 62 depois de Cristo, ou seja, mais na parte final do ministério de Paulo, né? Há quem diga que Paulo morreu ali por volta do ano 65 depois de Cristo, então ele já estava no final mesmo da carreira dele. Provavelmente ele escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, né, em prisão domiciliar, que eles chamam de livre custódia, né? Paulo, por ser um cidadão romano, quando ele chegou preso em Roma, eles não tinham com o que acusar ele mesmo, sabe? Dizer, olha, esse cara ele tem que ser preso. Então eles colocaram ele numa livre custódia, ele alugou uma casa e ficou ali em prisão domiciliar, onde ele recebia pessoas, ele tinha um livre acesso, né? Ele recebeu Epáfras, que era um dos líderes da igreja de Colossos, recebeu outras pessoas, né? Enfim, que ele foi evangelizando, né? Ensinando. Então era uma prisão domiciliar, não dá para dizer que era algo light, né? Porque uma prisão é uma prisão, né? A liberdade dele estava tolhida, né? Mas foi um momento em que Paulo, mesmo já velho, ali ele já tinha completado as 3 viagens missionárias dele, e aí mas ele tinha essa liberdade para pregar, né? Interessante que mesmo velho e preso, Paulo, ele discipulava, ele pregava. Isso é algo muito interessante, eu vou até falar sobre isso mais para frente. O destinatário era Filemon, né? Filemon, ele era um cara aparentemente rico, da igreja lá de Colossos, né? E tudo indica que ele recebia a igreja na casa dele. As casas naquela época, elas serviam como, né, o local onde as pessoas, parecido com o que a gente faz aqui, né, hoje. É uma casa que é aberta para receber a igreja. E a casa de Filemon, ao que tudo indica, era a casa que recebia a igreja de Colossos, que era uma igreja pequena. Em comparação com outras igrejas da época, a igreja de Colossos era uma igreja pequena, e Filemon era um cara rico, né, de posses, tinha muitos escravos e tal, e ele recebia a igreja de Colossos, né? E a carta tem um cunho mais pessoal, porque é uma carta para Filemon, só que Paulo anuncia durante a leitura que ele quer que essa carta seja compartilhada com outras pessoas, com a igreja. Ele cita mais 2 pessoas no início da carta como destinatários, né? Ele cumprimenta mais 2 pessoas que provavelmente, não dá para cravar, mas pela tradição, eram ali a esposa e o filho de Filemon, tudo indica que sejam, né? Não dá para poder cravar, mas é pela tradição, né? E outra coisa importante, né, é que Paulo não fundou a igreja de Colossos, né? Há uma divergência também se Paulo chegou a visitar ou não a igreja de Colossos, né? De acordo com Colossenses 1, 7, 8, não precisa de abrir não, e 2, 1, Paulo não chegou a visitar lá, pelo menos na época da fundação. Tudo indica que Epáfras, que era um colaborador de Paulo, ele foi o fundador da igreja. Foi um discípulo de Paulo, né, um discípulo de Cristo por meio de Paulo, e ele foi o fundador, o líder, né, Epáfras, na casa de Filemon. Essa é a versão mais aceita aí, né? Então eu falei de Paulo, que é o escritor, falei do destinatário aqui, Filemon, e tem um terceiro personagem importante na carta a Filemon. Quem que é esse personagem, vocês lembram? Onésimo, né? Onésimo, que era o escravo, né? O escravo fugido, né? De Filemon. Ele era um escravo de Filemon que fugiu. Então a carta tem um capítulo só e ela gira em torno dessa tentativa, né, de Paulo de reconciliar, né, Onésimo com Filemon, porque Filemon era escravo de Onésimo e tinha fugido. Certamente a relação ficou abalada, né? Ele era escravo de Filemon, Filemon tinha comprado ele em algum momento, provavelmente. Ele fugiu. Isso gerou um prejuízo para Filemon. E a carta de Paulo a Filemon é pedindo para que ele recebesse Onésimo novamente. Esse é a mensagem central da carta, né? Então Onésimo, quem era Onésimo? Era um escravo fugitivo, né? Ele fugiu lá de Colosso, né, e foi para Roma. Provavelmente ele foi para Roma porque era uma cidade grande, populosa, então ele ia conseguir viver no anonimato ali, sem ser identificado como um escravo fugido. Foi lá.
em busca de tocar sua vida em liberdade. Provavelmente Onésimo roubou, né, Filemon, quando Paulo fala que vai devolver para ele, né, do próprio bolso, né, aquilo que Onésimo tinha gerado de prejuízo para ele, para Filemon. Então tudo indica que, além de ter fugido, além do prejuízo da perda do escravo, né, que já era um prejuízo importante para Filemon, provavelmente ele roubou. Quando eu falo provavelmente, irmãos, eu tenho esse cuidado porque não são coisas que são claras na Bíblia, né, mas assim, quando a gente faz um estudo, né, existem outros textos, né, que nos ajudam a entender isso aí. Então é isso aí. E Onésimo, engraçado, que significa útil, né? O significado de Onésimo é útil, né? E a priori ele parecia ser inútil, né, para Filemon, porque ele foi um escravo que só deu prejuízo, né? Mas a história vai mudar. Sobre Onésimo tem uma coisa interessante também. O Inácio, né, que foi um cristão importante também do início da igreja, né? Ele, se não me engano, eu não sei se ele é da primeira ou se já é da segunda geração, tudo indica da segunda geração de cristãos ali, Inácio. Ou seja, ele era mais novo que Paulo, enfim. Mas ele cita Onésimo, né, depois numa carta dele aos Efésios, não uma carta bíblica, né, mas a carta de Inácio aos Efésios, ele cita Onésimo. Não dá para saber se é o Onésimo de Filemon. Ele cita ele como sendo bispo de Éfeso, da igreja de Éfeso. Ou seja, tudo indica a ideia mais aceita é que esse Onésimo, bispo de Éfeso, seja o Onésimo da carta de Filemon. Ou seja, se a gente tomar esse ponto de vista, a gente vê um cara que era escravo fugido virando uma referência para uma igreja. Mas também não há certeza se esse é o mesmo Onésimo da carta de Filemon. Mas há certeza que houve transformação na vida de Onésimo, isso que interessa. Onésimo é citado tanto em Filemon quanto em Colossenses. E ele é citado em Colossenses 4:9 como sendo alguém que é um irmão em Cristo, como sendo um colaborador do Evangelho. Ou seja, Paulo indica que Onésimo teve um encontro com o Senhor, ou seja, teve uma transformação. Tanto que ele é mandado de volta, né, para encontrar Filemon lá em Colosso, para poder, né, voltar para a sua identidade inicial de escravo. Eu sou seu escravo, eu estava fugindo, então vou fazer o que é certo perante os homens também, vou voltar a ser um escravo, né, seu. Então essa atitude também, esse desejo de Onésimo mostra que ele tinha se arrependido, né, e tido uma mudança de mentalidade. Amém? Então esses são os três principais personagens: Paulo, Filemon, Onésimo. O tempo de escrita, né, entre 60 e 62, mais para o final ali do ministério de Paulo, né? E aí é o seguinte, vamos ler agora aí Filemon, essa é a segunda parte. Agora vamos fazer a exposição versículo a versículo. Gente, olha que interessante. A carta a Filemon, eu fui pesquisando durante essas 2 semanas, desde que o Bruno me convidou. Eu fiquei ouvindo, vi várias pregações a respeito e li várias coisas. A Camila já estava até enjoada de ver ali eu lendo sobre Filemon e coisa e tal, e ouvindo sobre Filemon. E eu vi muitos comentários assim, de gente duvidando da capacidade dessa carta de ser uma carta importante para o Evangelho. Né? No YouTube eu ia ver a pregação, aí o pessoal, depois da pregação, o cara pregou, aí a pessoa comentou depois para mim: nós não sabia que essa carta era tão rica. Ou seja, as pessoas têm uma impressão, né, de Filemon como sendo algo pouco útil, né? Não só Romanos é que é importante, porque o Romanos é a carta mais sistemática, né, da Paulina. Mas Filemon não tem importância. Mas a gente vai ver aqui que há doutrina sim, mesmo sendo uma carta mais pessoal. Versículo 1 fala assim: eu, Paulo, prisioneiro. Estou lendo uma versão que é a versão NVT, essa Bíblia bonita que o David me deu aqui, ó. Fala assim, ó: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo a Filemon, nosso amado colaborador. Olha que interessante, junto com Timóteo, ou seja, era uma prisão domiciliar. Provavelmente Timóteo estava com ele ali no momento em que ele estava escrevendo, né? E olha que interessante, mesmo prisioneiro, ou seja, Paulo ele não se abalava em pregar o Evangelho mesmo prisioneiro. Começa a refletir agora aí a respeito da sua vida. Eu estou refletindo a respeito da minha aqui. Reflete a respeito da sua vida. Um cara prisioneiro que estava se importando com as coisas de Deus, mesmo preso. Primeira coisa importante. Versículo 2: a irmã Áfia, que eu disse que tudo indica que seja a esposa de Filemon, apesar de não termos certeza. A Arquipo, né, que tudo indica ser filho, né, mas também não temos certeza. Nosso companheiro na luta e a igreja que se reúne em sua casa. Olha que interessante. Nosso companheiro na luta.
Gente, tem como ser igreja sozinho? Ah, eu vou ser igreja sozinho. Esse chamado é um chamado conjunto, né? Igreja é um substantivo coletivo, né? É um coletivo de pessoas, né? Então, o nosso companheiro na luta. Para ser igreja tem que ter luta, tem que ter conjunto, né? Os membros têm que estar, cada um cumprindo com o seu papel, com a sua função, para que essa luta ela seja vivida com êxito, né? Versículo 3, que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. 4, sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações. Olha que interessante. O que Paulo fazia? Ele orava pelo outro. Mais uma coisa importante, tem mais doutrina aí, né? Essa ideia de orarmos uns pelos outros é algo bíblico, né? Reflete aí, há quanto tempo que você não ora por uma pessoa? Você não ora pelo David, pelo Bruno, pelas pessoas que estão na liderança, que estão mais expostas, né? Versículo 5, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Paulo está falando com Filemon aqui, amém? 6, oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à mesma medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Isso é interessante porque a fé aqui, no versículo 6, 5 e 6, a fé em Cristo ela é identificada por quê? Pelo amor e pela comunhão. Vou ler novamente o 5 e 6, ó. Pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Ou seja, é uma fé que ela é acompanhada pelo amor aos irmãos. Então você fala, eu tenho muita fé no Senhor Jesus, mas você não tem amor pelos irmãos, não tem amor pela igreja, não tem compaixão para com os outros. Essa é uma fé que ela não... A gente tem que perceber, tem que refletir para ver se ela de fato é uma fé genuína, né, no Senhor, né? Aquela fé que é acompanhada por obra, sabe? E a obra principal é o amor, né? Para com os outros, né? E esse amor pode ser demonstrado de N formas, né? Mas aqui Paulo está usando o amor de uma maneira geral, né? Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. Olha para você ver, a fé então, ela gera comunhão. A comunhão que vem da fé. David, olha que coisa interessante, David falou sobre isso hoje. Sobre comunhão que vem da fé, né? À medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. 7. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Olha que interessante, gente. Veja bem. O zelo de Filemon pelo Evangelho impactava Paulo. Paulo não está mentindo aqui. Ele realmente ficava impactado, né? O amor, né, de Filemon pelo Evangelho, pelos irmãos, tem dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Olha para você ver como que o nosso zelo pelo Evangelho ele causa impacto na vida das outras pessoas. Não é algo que fica só conosco, né? Mas causa impacto, mesmo que as pessoas não comentem, né? Então o Luiz, por exemplo, ele me causa impacto. O Luiz é um cara mais sóbrio, a fala mais mansa, né? E isso eu já comentei com a Camila várias vezes. Estou dando um exemplo aqui de uma pessoa que me causa impacto. Olha, aquele cara, eu não sou muito assim, né? E aquilo ali me chama atenção, é algo bom. Quando eu converso com o Luiz, eu fico até mais sereno e tal. Então, a pessoa que ela tem a marca do Evangelho, ela causa impacto na vida das outras pessoas, né? Cada qual com sua característica. Verso 8. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor, eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo podia outorgar, impor a Filemon. Olha, recebe aí o Onésimo, porque você é cristão, você não recebe até uma igreja na sua casa, você não é crente, então você vai receber esse escravo aí de volta com carinho, sem fazer mal a ele. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele poderia usar desse tipo de linguagem, mas ele prefere pedir no amor. E aí eu anotei algo interessante aqui, ó. Paulo preferiu o ensino ao invés da ordem. Ele usou da sua autoridade, não do seu poder. Autoridade é diferente de poder. Eu li uma vez um livro chamado Liderança e Integridade, do Ronaldo Libório. Você lembra? Nós lemos esse livro? E era um livro que falava sobre a diferença de autoridade e poder. Quando uma pessoa tem autoridade sobre nossas vidas, é algo orgânico, é natural. A gente sabe que a pessoa tem autoridade e ponto final.
O poder, ele existe por conta de um cargo, de uma imposição. É claro que pode haver poder e autoridade ao mesmo tempo, claro. A pessoa pode ter uma posição de poder sobre nossas vidas. Um pai, por exemplo, ele tem uma posição de poder. Se ele der exemplo, ele também vai ter autoridade. Mas o pai pode ter poder por ser pai e não ter autoridade. Isso acontece com pastores, isso acontece com irmãos mais velhos, etc. e tal. Paulo, então, ao preferir pedir, ensinar no amor, olha, eu sou apóstolo, né? Eu sou apóstolo, eu tenho aqui um poder, né? Um cargo maior que o seu. Eu fui chamado diretamente por Cristo. Ele poderia impor, mas olha, eu vou pedir no amor. O ensino, ele causa mais efeito que a ordem. Por isso que o evangelho é tão maravilhoso. Isso é a graça, né? A graça, ela não precisa, né, de utilizar da lei para poder imprimir algo na pessoa. É claro que a lei é importante para nos balizar, para nos mostrar quem nós somos, que nós não conseguimos sem Cristo. Mas a lei, a graça, ela veio exatamente para poder trazer essa ideia de algo um pouco mais orgânico. O ensino, né? Sobre várias coisas. Um exemplo, só para não ficar muito vago, o que eu quis dizer. Poderíamos chegar aqui e falar, olha, você tem que dar 10% do dízimo. Isso é ordem, 10%. Isso é lei. Mas eu posso vir cá e ensinar a respeito de generosidade. E aí a pessoa, de repente, vai dar mais do que 10%. Ela vai dar os 10%, mas entendendo aquilo ali, não porque foi ordenado para ela, né? E olha para você ver, no 9 ele fala que ele já está velho, prisioneiro, é aquilo que eu disse, né? O cara está velho, está preso, e ele está fazendo o quê? Está se preocupando, está escrevendo uma carta, está pregando o evangelho. Enquanto há fôlego de vida, ele está ensinando. E ele mesmo está se chamando de velho, provavelmente estava cansado, né? Ele estava farto, né? Por que Paulo estava farto? Filipenses foi escrito mais ou menos na mesma época, né? São as cartas da prisão, Colossenses, Filipenses, Filemon e Efésios, são as 4 cartas da prisão em Roma, essa prisão domiciliar. E em Filipenses ele fala, em Filipenses 1, 21, aquele versículo famoso, né? Porque para mim, morrer é lucro e viver é Cristo. Ali naquele trecho, se a gente ler com mais calma, Paulo está farto de vida, está farto. Paulo está doido para chegar a hora dele. Só que ele diz lá na carta aos Filipenses que ele, enquanto Deus não chamar, ele vai continuar. Estou traduzindo assim o que ele quis dizer lá em Filipenses. Mas ele já estava a fim de encontrar o Senhor. Mas olha, enquanto o Senhor não me chama, porque ainda não é a minha hora, é importante que eu esteja aqui. Mas Paulo já estava nessa situação e ele estava se importando com o Evangelho. Aí a pergunta, nós, muitos aqui assim, jovens de idade mesmo, como que nós estamos com relação ao Evangelho? No nosso trabalho, né? A nossa família, como que nós temos nos relacionado com as pessoas, né? O quanto Jesus ele entra nas nossas conversas, sabe? Isso que é uma coisa interessante. O quanto nós citamos Jesus nas nossas conversas no dia a dia. Verso 10. Suplico que demonstre a bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Olha lá, Paulo fazia filhos na fé mesmo preso, né? Olha que interessante. Onésimo não lhe foi de muita utilidade. Olha o trocadilho com o nome dele, né? Com útil. No passado, mas agora é muito útil para nós dois. Olha para você ver que a pessoa sem Cristo não tem utilidade, né? Mas agora ela com Cristo, né? Não que o Senhor nos queira só por causa da utilidade, né? Não há uma visão utilitarista, mas é natural. Quando uma pessoa ela tem Cristo, naturalmente as obras virão, a utilidade virá como consequência. Não como cerne, né? O cerne é o ser cristão. Mas a utilidade, né? A importância na cooperação, ela vem naturalmente. E aí no 12 ele fala, né? Eu o envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Isso mostra como que Onésimo, certamente teve a vida transformada, né? Paulo não estaria fazendo um apelo assim para uma pessoa sem uma conversão genuína, né? Sem um arrependimento genuíno. No 13, gostaria de mantê-lo aqui comigo. Olha para você ver. Ele queria que continuasse lá, provavelmente para cooperar com ele, mas Paulo, ele tinha o discernimento de que era certo devolver ele para o detentor dele. Mesmo que, poxa, mas Filemão era dono de um escravo, que coisa ruim, né? Ele vai voltar a ser escravo. Mas era o que era certo.
perante aos homens. Então Paulo, ele, olha, vou ter que devolver, depois vocês resolvem o que vocês vão fazer um com o outro aí, mas eu preciso de obedecer, eu preciso de aconselhar o Onésimo a fazer o que é certo, a voltar, e aconselhar a Filemon a receber ele de volta, né? Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas, assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Olha para você ver o cuidado de Paulo. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu o Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Olha que bonito, né? Ficou claro, né? Assim, o texto é bem claro sobre como que o Onésimo transformado, né? Certamente ele ia abençoar a vida de Filemon. E aí Paulo tenta ali usar de palavras para amaciar mesmo o coração de Filemon. Esse cara mudou. Recebe ele de volta que ele vai ser uma pessoa importante para você no seu contexto, né? Enxerga essa perda de Filemon como sendo algo benéfico. Você perdeu ele durante um tempo, você teve um prejuízo momentâneo, mas no tempo certo ele voltou e voltou melhor. Agora, olha para você ver como que dá para utilizar isso na nossa vida, né? Eu dei um testemunho aqui sobre a minha aprovação aqui há uns tempos atrás, e há umas 3 semanas atrás, minha aprovação em medicina. E aí não foi no tempo que era o tempo que o Mateus queria. O cara que ia entrar num curso superior com 18 anos. Naquela época eu não pude, e agora eu consegui. Aí eu consegui pela graça de Deus. E aí você vê, cara, nesse tempo tem sido melhor do que seria, né, do que se tivesse sido anteriormente. Então, se Onésimo tivesse ficado ali e não tivesse saído e conhecido Paulo e se convertido e voltado, entende? Se ele tivesse continuado sem fugir, de repente não teria sido tão bom quanto Filemon ter tido um prejuízo momentâneo e ter recebido Onésimo de volta uma outra pessoa transformada. Então é a mesma coisa que, perdi uns anos dos 18 aos 27? Não, claro que não. Depois que as coisas acontecem, tudo se encaixa, né? Claro que não. O Senhor não perdeu o controle de nada. Agora eu contei a minha história. Pensa em alguma coisa que você acha que, poxa, aquilo ali eu tive um prejuízo, porque não aconteceu naquele tempo, não foi da maneira com a qual eu queria. Olha como a carta é rica. Um capítulo. 16. Ele já não é um escravo para você. Isso aqui vai ser uma coisa importante para a terceira parte da mensagem. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Ou seja, receba ele de volta. Ele é seu escravo perante a lei romana. Ele é seu escravo. Você pode fazer com ele o que você quiser. Mas eu te peço que você tenha um cuidado com ele, porque agora ele é mais que um escravo, ele é seu irmão. E eu vou falar sobre isso na terceira parte. Nós somos escravos de Deus, mas ele nos chama para sermos filhos dele. Então não para por aí, entende? A nossa relação com Deus não para no ser escravo e ponto. Ser um escravo, você tem que viver de uma maneira, com essa maneira escrava mesmo que a gente tem, escravizada. Deus, ele é tão bom que a nossa relação com ele, ela vai sendo apurada, né, com o tempo. Eu vou falar sobre isso. E aqui é o desejo de Paulo, traçando um paralelo de Onésimo para Filemon, né? Filemon, detentor do escravo. Paulo queria que Filemon tratasse o seu escravo assim como Deus trata os escravos dele, entende? Nós somos escravos de Deus, mas Deus é um bom Senhor. Como o bom Senhor trata os escravos dele? Era isso que Paulo queria imprimir no coração de Filemon, que ele tratasse o escravo assim como Deus trata os escravos dele. Amém? 17. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Olha, Paulo se coloca no lugar de Onésimo. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe devo algo, cobre de mim. Olha como que ele se coloca no lugar de Onésimo. Você tem se colocado no lugar das pessoas? A gente fala uma geração que fala tanto em empatia, não sei o que. Já viu isso? A geração da empatia. Mas empatia é algo assim que é se colocar no lugar do outro, né? Viver aquilo que o outro vive, né? Tentar enxergar na lente do outro, né? Se enxergar na lente do outro. É algo que é intrínseco ao cristianismo, é fato. Paulo se colocava no lugar de Onésimo, inclusive ajudando ele, assistindo ele no que ele precisava durante aquele tempo, né?
Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, 19, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo. Escreva essa carta certa de que você fará o que lhe peço, e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. É esse versículo que dá aquela ideia, pô, será que Paulo foi em Colossos ou não foi? Porque ele fala voltar aqui, né? Mas eu não fiz uma apuração tão precisa, mas em Colossenses tem um outro trecho que indica que as pessoas da igreja de Colossos não tiveram um encontro com Paulo, sabe? Pessoal. Então o que eu consegui entender é que Paulo ele não fundou a igreja de Colossos, quem fundou foi Epáfras. Paulo já esteve com Epáfras, outras pessoas, quando ainda não era uma igreja, aí virou uma igreja, se tornou uma igreja, então ele não foi lá quando lá era uma igreja ainda, na casa de Filemon. E ele pretende voltar para a cidade, entendeu? Foi o que eu consegui entender, fazendo aí alguns estudos a respeito. 23, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Provavelmente Epáfras estava visitando Paulo na cadeia. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores também enviam saudações. Era para você ver, a igreja, né, cheia dos colaboradores, não era Paulo sozinho, os colaboradores, ninguém faz nada sozinho. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém? Então é uma carta cheia de ensinamentos, né? Dava para a gente poder utilizar aqui Filemon como sendo base para fazer sermões de vários assuntos, pensando ali, né? O contexto, né, da carta, enfim. Mas agora eu quero falar especificamente sobre essa questão da nossa relação com o Senhor, sabe? E nós como escravos. E eu vou explicar bem isso aí, eu pretendo forrar um pano assim de fundo para poder explicar, para não ficar polêmico, né, e tal, como eu disse, certo? Eu li um livro chamado Escravo, do John MacArthur uma vez, isso foi em 2019 que eu li, ou 18 ou 19. Esse livro ele me impactou muito porque o livro trazia ali consigo alguns dados importantes sobre o uso da palavra doulos na Bíblia, né? O doulos aparece na Bíblia 124 vezes no Novo Testamento, né? O doulos, que é uma palavra que vem do grego e significa escravo e não significa servo. Quando ela é traduzida para as nossas Bíblias, onde havia o doulos, na sua Bíblia e na minha, provavelmente vai estar escrito servo e não escravo. Amém? Só que há uma má compreensão. Por quê que há uma má compreensão? Porque a gente tem que distinguir os dois tipos de escravidão básicos, né, que estão na nossa cabeça. A escravidão antiga, greco-romana, e a escravidão moderna, né, que foi a escravidão que atingiu a América. Então, qual o tipo de escravidão que a Bíblia está utilizando para falar de escravo? Quando ela cita escravo, está falando de qual escravidão? Escravidão greco-romana ou a latino-americana, por exemplo? É a escravidão antiga, que é diferente da escravidão latino-americana. Tão ruim quanto, né, gente? Obviamente, escravidão é algo ruim, né? Só que na escravidão greco-romana ela era ruim quando o Senhor era ruim. Na latino-americana ela era ruim sempre, porque não dependia do Senhor. O escravo que era escravo, se o Senhor fosse um Senhor bonzinho, o sistema fazia com que o escravo continuasse sofrendo, mesmo que o Senhor fosse um bom Senhor. Na escravidão greco-romana não, dependia do Senhor. Então a trajetória, fiz até um quadro comparativo, na escravidão antiga greco-romana a trajetória era ampla. O escravo, tinham professores escravos, políticos escravos, e tudo dependia do Senhor, inclusive a moral do escravo perante a sociedade. Os escravos do rei, por exemplo, eram os escravos que tinham muita moral perante a sociedade. E os escravos de senhores bons, de bom coração mesmo, eram escravos que tinham uma vida livre, assim, sabe? Viviam, faziam o que quisessem, tinham a terra deles lá, geralmente dentro da terra do Senhor, né? Eles tinham uma vida plena. Agora, tinha uns que sofriam também, os que apanhavam, que aí se aproxima mais da escravidão latino-americana. Então dependia do Senhor, tinha esse fator. Na escravidão moderna, quando eu falo escravidão moderna, do mundo moderno aqui, a escravidão que atingiu o Brasil, por exemplo, a trajetória é fixa, independe do Senhor. É ruim para todo mundo.
O sistema não fazia com que, se o senhor é bonzinho, o escravo vai ter uma vida legal, não. Era a senzala e a casa do senhor, era uma questão bem dividida, bem clara, que é o que a gente aprendeu mesmo na escola, aquilo que está mais fresco na nossa cabeça pelo fato do Brasil ter sofrido dessa escravidão. Na escravidão antiga, né, o escravo poderia ser liberto e até se tornar um cidadão. Então tinha uma mobilidade social. Aqui não, era sem mobilidade social. Mas se ele fosse liberto, carta de alforria, ele ia ficar sendo um escravo para sempre. Ele era marcado como escravo. Quem é associado não tem senhor. Ele ia fazer o quê? Comer com o quê? Por isso que os escravos aqui Estou sendo simplista só para poder ter um cunho didático na pregação, né? O assunto é muito mais denso do que isso, né? Óbvio, né? Mas, se você parar para pensar, por que quando houve a abolição da escravatura no Brasil, ela não é necessariamente um episódio, um evento tão legal assim quanto a gente pensa que é? Porque lá os escravos, a alforria, carta de alforria, pronto, abolição da escravatura, todo mundo está livre, e aí eles iam comer com o quê? Eles iam continuar trabalhando muito, de maneira desumana, só que eles não tinham lugar para morar, eles não tinham uma comida garantida, né? Estou falando que era bom eles continuarem como escravos, não, mas o processo não foi bem feito. Então, se um escravo aqui, durante o período de escravidão no Brasil, por exemplo, se ele fosse liberto, se ele tivesse alforria, ele ia viver mal, do mesmo jeito, assim como ele vivia como um escravo. Na escravidão antiga, se ele fosse liberto, ele poderia virar até um cidadão, poderia ter um negócio dele, exercer o ofício dele, tinha mais suporte. Então é diferente. Não havia mobilidade social, portanto, na escravidão moderna. Não havia. Mesmo com a alforria. Lá na greco-romana não dependia da etnia. Não era uma escravidão étnico-racial. Aqui era étnico-racial. Lá não. Lá era guerra. Teve uma guerra, o Império Romano se expandiu, englobou um território, todo mundo que morava ali escravo. Sendo branco, sendo amarelo, sendo o que for. Né? De qualquer etnia. Então não dependia da etnia. Tinha escravo branco. Aqui na escravidão no Brasil, por exemplo, não tinha escravo branco. A gente sabe disso. Então aqui era uma escravidão que dependia da etnia, étnico-racial. Escravidão greco-romana não. Os fatores não eram étnico-raciais. Geralmente era fator de guerra mesmo, tal. Perdeu a guerra, englobou, tal. Nasceu na família que tinha escravo, já é escravo, tal. Mas há a possibilidade de ascensão social, dependendo de quê, gente? Do senhor, sobretudo. Do senhor, do dono do escravo, sobretudo. Só que a má tradução do doulos, né, de servos, ao invés de para escravo, usa servo, a má tradução, ela fez com que a gente se afastasse dessa característica que nós temos, dessa relação que nós temos de escravos. E eu vou falar daqui a pouco por que nós somos escravos. E por que a gente tenta fugir disso. Por que a gente tenta fugir disso, né? Eu vou questionar. Qual foi a má tradução? Tem dois motivos. A primeira foi, quando foram traduzir a Bíblia para o latim, de doulos foi para servus, com U, um termo em latim, e aí depois virou servos, por exemplo, no português. Entende? Então, essa tradução, ela foi uma tradução que desencadeou não no escravo, mas no servo. Por cuidado, entendeu? Por milindre com o uso da palavra escravo. A mesma coisa com a tradução de algumas bíblias inglesas, por exemplo, a Genebra, se não me engano a King James também. Essas bíblias, quando foram fazer as suas traduções, elas não utilizaram escravos, utilizaram servos, por causa da escravidão moderna. Então, se eu utilizar o escravo aqui, as pessoas vão associar com a escravidão que está acontecendo na América, e não a escravidão greco-romana. Então eu vou evitar o uso dela, entendeu? Só que a Bíblia, quando usa escravo, ela não está usando escravo da escravidão moderna, mas da greco-romana. Mas por cuidado, para eles não associarem, preferiram a troca. Só que isso gera um prejuízo enorme. Porque ser servo é uma coisa, ser escravo é outra coisa. Lembra da Idade Média? O servo, senhor feudal, servo, lembra disso? Se ele quisesse picar a mula e ir embora, poderia. Só que ele não ia ter lugar para morar, né? Morava lá no feudo. Ele tinha, lembra que ele era abusado também, né? Tudo que ele plantava
uma parte enorme ele tinha que devolver para o senhor feudal. Ele era abusado, só que ele tinha um lugar para morar, ele tinha o que comer e tal. Se ele falasse, ô, tô indo embora, hein? Ele ia embora. O senhor feudal não era dono dele, ele não era uma propriedade do senhor feudal. Isso é o servo, ele não é propriedade. O escravo é propriedade. Aí é um ponto. Nós somos propriedades de Cristo. Esse é um ponto. Então nós somos servos ou somos escravos? Eu não vou entrar aqui não, mas no Antigo Testamento também, gente, no hebraico também tem palavras que remetem ao escravo. Foram traduzidas para doulos. E de doulos deveria ser escravo, mas virou servo. Mudando a ordem da pregação, impressionante, né? Porque a gente faz um negócio, mas a ordem a gente vai fazer mais sentido desse jeito aqui, ó. Características de um escravo. Por que nós somos então escravos de Cristo? Doulos de Cristo, escravos de Cristo, que é um bom Senhor. Amém? Ficou claro esse negócio do greco-romano? O Senhor é um bom Senhor, então para nós é bom, é benéfico sermos chamados escravos, não é ruim. Porque o nosso Senhor é o melhor, né? Não é só bom, é o melhor. Nós somos propriedades, olha os motivos para sermos escravos. Nós somos propriedades do Senhor. A gente não chama ele de Senhor. Por que a gente aceita o Senhor e não aceita o escravo? O papel de Deus a gente aceita e o nosso. Nós somos uma propriedade. Não precisa de abrir, não. Tenta prestar atenção assim, na minha fala, que vai ficar mais dinâmico. 1 Coríntios 6,20 fala: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha para você ver a doutrina da redenção pessoal aqui. Nós somos comprados. O servo não é comprado. O servo no sistema feudal que eu falei, ele tinha um acordo com o senhor feudal para ficar lá, devolver uma parte do que ele planta e tal. Aqui não, nós fomos comprados. Redenção, a doutrina da redenção, ela está totalmente associada à nossa identidade como escravos. Nós somos propriedades do Senhor. Ele é o nosso dono. O escravo, ele obedece única e exclusivamente à vontade do seu senhor. O escravo pode falar, não, hoje eu não vou não. Eu não vou não, velho. Hoje eu vou ali. O escravo, ele obedece o que o senhor manda. O servo não. O servo, eu falei, se ele quiser ir embora, né? O funcionário, se ele quiser faltar, ele falta. Ele vai ter prejuízo? Vai, mas ele, se quiser, ele falta. Não vai, né? Tal. Escravo não. O escravo, ele obedece única e exclusivamente à vontade do Senhor. E em Gálatas 1,10 fala: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria escravo de Cristo. Aqui é um dos lugares onde está servo, na maioria das traduções, e é escravo de Cristo. Ele quer agradar só a Deus. Paulo só quer agradar a Deus aqui na fala dele. Ele é um escravo de Cristo. O escravo não é maior que o seu senhor. Outra característica. Então aqui, ó, propriedade, obedece única e exclusivamente, e o escravo não é maior que o seu senhor. Jesus fala em João 15:20: lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Aqui Jesus fala, na Bíblia aparece claramente o escravo. O escravo não é maior que o seu senhor. Qual relação que Jesus está usando aqui? É a relação nossa para ele. Nós escravos, ele o mestre, o Senhor. Amém, gente? Está dando para entender? Sim, amém. Então, assim, lendo o livro do John MacArthur, eu fiquei interessado em ler um pouco sobre a história dos primeiros, né, mártires, por exemplo, do Evangelho, que morreram primeiro, tipo Estevão, né, tiveram outros também. Sanctus foi um mártir importante. Esse Sanctus, inclusive, a história dele é muito forte, que enquanto ele foi preso e ele estava ali, eles estavam mandando com que ele negasse o nome de Cristo, negasse o Evangelho e tal, e perguntavam para ele assim: quem é você? Quem é você? E ele falava: cristão. Quando o uso de cristão já estava popularizado, inclusive ali, a história do uso do cristão era interessante. Começa com um deboche, né? Eles debochando os cristãos, chamando de cristão, depois acaba virando o nome mesmo. Quem é você? Cristão. Ele não falava assim: olha, eu sou o Santos, marido da fulana, não sei o que. Ele falava: eu sou cristão. Ele tinha uma identidade
de escravo, eu sou propriedade de Deus, eu sou cristão, eu sou propriedade dele. E ele não negava, e ele falava, sabe, se identificava como sendo um cristão. Por que eu disse isso? Eu disse isso porque esse cara ele tinha claramente na cabeça dele quem ele era. Um escravo de Cristo, um cristão. E aí, será que nós somos cristãos mesmo? Será que nós somos cristãos? Escravos de Cristo? Nós somos propriedades dele? Nós obedecemos única e exclusivamente a ele? Será que nós realmente reconhecemos que ele é maior, que ele é o Senhor? Será que isso é verdade mesmo? Parênteses, uma vez eu li o Cristianismo Puro e Simples, que é um livro importantíssimo, né? Uns livros que todo cristão deveria ler também. É o livro que mais impactou, é o Cristianismo Puro e Simples na minha trajetória, assim. Livro tirando a Bíblia, né, claro. E lá o C.S. Lewis tem um capítulo que ele fala sobre como nós somos a humanidade, né? É meio hipócrita, teatral, no sentido de ela cria um Deus que ela finge que existe, ela finge que tem um Deus aqui. Eu adoro a Deus, mas na verdade esse Deus está aqui, ela está olhando de cima para baixo. Ela criou esse Deus imaginário, que ela não aceita que ele é maior, entendeu? Então ela cria um Deus imaginário. Às vezes a pessoa frequenta uma igreja, às vezes a pessoa ela se identifica para as pessoas como evangélica, cristã, que seja, mas da boca para fora. Mas ela não reconhece que o Senhor, a vontade dele é maior, que ele deve obedecer a ele, que é propriedade dele. Sabe as coisas radicais do evangelho? Tipo Estevão, o cara sendo apedrejado em nome do Senhor. Tipo Paulo, preso, velho, pregando. Sabe? Tipo Santos, que se identificava como cristão. Não é o Mateus, não sei o que, casa com a Camila, fulano de 27 anos, torcedor do Galo. Não, era, né? Cristão. Aquilo ali já resumia. Porque quando a nossa identidade se resume no cristianismo, todas as coisas estão acopladas a isso. Por que eu sou casado com a Camila? Eu me casei com ela com 22 anos. Por que eu casei com a Camila com 22 anos? Poderia ter, se eu não fosse cristão, não teria casado com 22 anos nunca. Óbvio que não. Eu vivo em 2020 e pouco, gente. Acho que uma pessoa de 22 anos vai querer casar? Eu só casei com a Camila porque a minha mentalidade foi mudada pelo evangelho. Não é por causa de, eu sou muito bonzinho, vou casar ali. Não, mudar, o Senhor entrou, né? Entrou no meu coração, penetrou na minha mentalidade, mudou a minha mentalidade. Eu virei um escravo dele, uma propriedade dele, eu obedeço à vontade dele, então eu sou casado com ela por causa do Senhor. O trabalho, eu vou cumprir o meu chamado vocacional, que eu entendo que é o que o Senhor quer para mim, eu vou correr atrás disso, eu vou me esforçar para isso, eu vou viver de maneira a agradar o Senhor no meu trabalho, para exercer minha vocação, não só pelo dinheiro, não só pelo status, não só por, enfim, eu vou fazer isso por quê? Porque eu sou cristão. Então ser cristão não é mais um cabide na minha vida, ele é a base de tudo, isso é ser cristão. Por isso que os santos falavam, eu sou cristão. Mas hoje é assim, você abre o Instagram, a bio, não tô falando, gente, quem tiver a bio assim, tá? Não tem nada a ver, é só alegoria aqui, tá? Pelo amor de Deus. Fulano, torcedor do Galo, 27 anos, Belo Horizontino, cristão, entendeu? É mais uma coisa, sacou? O cristianismo é mais uma coisa. Os caras, os primeiros da igreja, entendeu? Não é mais uma coisa, era a coisa, e tudo. As demais coisas eram ramos disso, entende? Isso é o tal do cristianismo integral que eu aprendi com o Bruno, e o Bruno aprendeu com o David. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, galera, a maioria das pessoas estão viajando na maionese, com relação ao trabalho, com relação ao cuidado com a saúde, né, Ana? Eu aprendi muito com a Ana, sigo a Ana, fico lá no Instagram. Por quê? Porque tudo vem do ser cristão. Por que a gente vai cuidar da saúde? Porque nós somos cristãos e o meu corpo é dele, entende? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque ser cristão é ser escravo de Cristo, é reconhecer que nós somos propriedade dele, que nós vamos obedecer só a ele, entendeu? Tudo tem a ver. Então eu vou falar, eu sou cristão, mas não me identificar como escravo dele, como doulos dele, não faz sentido. Não é para você ficar aí usando o termo escravo adoidado no dia a dia. Por quê? Senão você vai ter que explicar que você está falando da escravidão greco-romana. Entendeu? Senão você vai ter que, toda hora que você for falar, eu sou escravo de Cristo, você vai ter que parar, sentar as pessoas, explicar para elas por que você está falando isso. Senão as pessoas vão começar a associar com a escravidão daqui, vai gerar polêmica, não vai abençoar ninguém. Mas entre nós aqui, já explicando anteriormente por que eu estou usando o termo escravos, isso tem que ficar claro pra gente.
Não precisa de abrir não, mas em Romanos 1 fala assim, ó. Paulo, ele vai se identificar assim, ó. Paulo, doulos de Cristo. Ele fala. Paulo, aí na Bíblia aparece servo. Em algumas traduções aparece. Paulo, escravo de Cristo. Sabe Paulo, que é legalzão? Cara, pô, esse cara é muito interessante, né? 13 cartas, escreveu, sistematizou o evangelho em Romanos. Esse cara é muito massa. Escravo de Cristo. Homem, morreu, né? Morreu. Vai estar esperando Jesus voltar. Mesma coisa se o Luiz morrer hoje, eu morrer hoje. Vamos esperar Jesus voltar. Escravo, ele não é maior que nós, maior que Jesus. Ele é Paulo, escravo de Cristo. Tiago, sabe o Tiago, que teve irmão de Jesus? Tudo indica a carta aqui de Tiago, tem várias correntes teológicas, né? Mas tudo indica que a carta de Tiago é do Tiago, irmão de Jesus, que se converteu aparentemente também só depois da ascensão de Jesus aos céus. A base para isso está em 1 Coríntios 15, se não me engano. É o Tiago, que era o irmão, o cara que não queria saber de Jesus como Deus. Ele era irmão dele, que meu irmão é Deus. Mas esse cara teve um encontro com o Senhor e ele se identifica na carta dele assim, ó. Tiago, doulos de Deus, doulos de Cristo. Doulos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O próprio irmão, olha, eu sou escravo dele. Tive o prazer de ser irmão dele aqui na terra, mas eu sou escravo dele, eu sou doulo dele. Pedro, sabe Pedro? O outro também que o pessoal ama, né? Nossa, eu quero ser como Pedro. Pedro era demais. Pedro, eu bato cabeça igual o Pedro, então Deus tem algo grande para mim e tal, né? Pedro, lá em 2 Pedro, Simão, Pedro, doulos e apóstolo de Jesus Cristo. Colocou ainda o doulos na frente do apóstolo. Antes do título pessoal, ele botou o título mais importante, que é ser doulo, escravo de Jesus Cristo. Faz aquilo que ele obedece, né, e tal. Amém? Agora, a questão não é se nós somos escravos ou não. Isso aí é uma coisa secundária. Eu estou explicando há um tempão que nós somos escravos, mas é secundário. Porque é óbvio que nós somos escravos. Óbvio. O que não é óbvio é de quem nós somos escravos. Isso não é óbvio. Gente, eu conheço a maioria das pessoas aqui, eu sei que a maioria eu imagino todos que sejam cristãos. Eu conheço vocês. Então isso aqui é muito importante para quem é de dentro, cara. Nossa, assim, a galera de dentro, e eu me incluo nisso, eu tenho umas fases com Deus, assim, que eu vou falar com o seu negócio, cara. Muito mané, sabe? De ouvir as pregações e falando sério. E às vezes é tipo, já sei disso, já ouvi isso. O Luiz pregou semana passada que nós temos que ser luz, né, Luiz? Você frisou isso. E a Camila ficou com isso na cabeça, ela comentou comigo durante a semana disso. E é um negócio que a gente ouve tanto, né? Luz, somos luz e tal. O que é isso, cara? Essa palavra de hoje, a de semana passada, ela é muito importante para quem é de dentro, cara. Para quem já se acha demais, né? Quem já se acha crente demais, santo demais, experimentado demais, que já orou demais. Mas e aí, você é escravo de Deus? Você é propriedade dele? Você obedece única e exclusivamente a ele? Então a questão não é assim, se nós somos escravos, de quem somos, né? Olha para vocês verem, eu não preciso de abrir, Levítico 25, 55, porque os israelitas são meus servos, e aqui os servos se não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, então eu estou, né? Se não me engano é bed, que é o termo que foi traduzido por doulos e tal. Os israelitas são meus escravos, esse é o correto, os quais tirei da terra do Egito. Eles eram escravos, né, do Egito e viraram escravos de Deus. Só que é um Deus bom, que livrou eles das coisas ruins e toda a história que a gente já sabe. Eu sou o Senhor e o Deus de vocês. Então, se Ele é o Senhor, eles são os escravos, como Ele mesmo disse. Então, está desde o Antigo Testamento, não começou o Novo Testamento, não tem essa linha não de... Em Romanos 6, do 16 a 18, fala assim, presta atenção, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Romanos não é tão legal? Fala escravos o tempo todo. Não é legalzão? Romanos? Ler Romanos é impactante. Mas e aí? Somos escravos mesmo? Nós éramos escravos do pecado.
Eu claramente lembro da minha vida sendo escravo do pecado. Claramente. E toda vez que eu vou pregar o evangelho para alguém no dia a dia, os meus alunos, eu sempre falo, gente, uma hora eu era escravo do pecado. Aí eu vivia assim, assim, assado. Agora, aí eles perguntam, pô, você casou novo? Os meus alunos me perguntam, por que você casou novo? Que coisa... cara, porque eu era escravo do pecado. Aí agora eu virei escravo do Senhor, então a minha mentalidade mudou. E eu percebi que é muito melhor viver sendo escravo desse bom Senhor. Hoje em dia, os que se declaram mais livres, né? Liberdade, né? Tal. Nós estamos voltando bem com o Woodstock do século XXI, né? Tipo, a galera, né, livre demais para usar droga, para fazer o que quiser e tal. Os mais livres são os mais escravizados. Eu tenho essa tatuagem de um pássaro com uma semente. Essa semana um colega meu da faculdade me perguntou o que era um pássaro. Expliquei, cara, é porque eu sou livre. O pássaro me transmite uma ideia de liberdade. Eu sou livre. E aí a sementinha, eu tento levar essa semente, que é o evangelho, para mostrar essa liberdade. Ó, cara, eu fui liberto. Eu sou livre. Antes eu não era, não. Agora eu sou. E eu falei com ele ali, com o meu amigo e tal, sobre isso. Porque ser crente na cosmovisão da caída é ser preso. Mas na verdade nós somos livres. Em Gálatas, Paulo fala isso o tempo todo. Gálatas 5:1, 5:13, para a gente não abusar da liberdade que nos foi dada. Ou seja, nós somos livres, né? Só temos que saber administrar essa liberdade. Nós somos livres. Porque nós somos escravos de um bom Senhor. Gente, eu estou finalizando já, tá bom? Estou caminhando para o final. E uma coisa importante, ser escravo de Cristo não nos imuniza, né, da luta contra o pecado. Isso é uma coisa importante, frustra muitas pessoas. Pô, eu converti, agora eu sou escravo de Deus, sou propriedade dele, então nada vai me abalar mais, nada vai me prejudicar mais, não vou ter problemas emocionais, não vou pecar mais. Essa é uma coisa que faz com que muitas pessoas se afastem. Eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas que deram um sprint importante na caminhada com Cristo e cansaram, porque aí você vai investigar, vai conversar. Ah, mas porque, poxa, ontem eu fiz uma coisa que desagrada a Deus e aí não sou digno. Mano, nós nunca somos dignos, né? A graça é isso, eu nunca sou digno, né? Se eu for esperar a minha dignidade para poder me aproximar de Deus, eu estou no sal, né? Então, assim, ser escravo não quer dizer que você é pronto, acabou, você é a propriedade dele, né? O seu DNA dele está completamente replicado no seu. Eu creio nisso, ainda não nesse tempo completamente, ainda não nesse tempo. Nós estamos na fase, eu assunto isso, né? Mas estamos vivendo uma fase de eu não sou mais dominado pelo pecado, mas ainda vivo no mundo que tem pecado, ainda estou suscetível a tropeços. É claro que aqui estou falando do pecado tropeço, é tropeço mesmo, não é pecado tropeço, não é pecado que eu estou percebendo que eu vou pecar e vou pecar. Esse é a obstinação pecaminosa, que não faz parte dos filhos de Deus. Em 1 João, se não me engano, capítulo 3, João fala disso, fala assim: os que vivem habitualmente no pecado são filhos do diabo, obstinação pecaminosa. Mas ele deixa, aí 1 João capítulo 1, se não me engano, o verso 20, não me recordo de cabeça, mas João fala que quem diz que não peca está mentindo, né? Mentindo para si mesmo. Ou seja, o mesmo João que fala que vivia habitualmente no pecado é coisa de filho do diabo, diz que há pecado. Mas há pecado em qual instância? Numa instância de pecado tropeço, não de obstinação pecaminosa, né? Então, ser escravo de Deus não nos imuniza das dificuldades que a gente vai ter na caminhada. E quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, né, como nosso Senhor, a gente acaba confessando de tabela que nós somos escravos dele. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Se não tem um pai, não tem um filho, um esposo, uma esposa, tem um senhor, tem um douro, tem um escravo. Então, assim, olha o trecho que nos mostra isso. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Quando a gente é escravo do pecado, o fim dessas coisas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Olha que Senhor bom! O fim de ser escravo de Jesus é a vida eterna.
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, gente, é a parte que de repente ela é mais tranquila, ela dá uma acalmada nos nossos corações. Quando nós somos comprados pelo sangue do Senhor, nós somos escravos dele, propriedade dele, ele nos adota para a família dele. É aquilo que eu disse, ele é um bom Senhor e não para por aí, não para naquela relação de escravo, que na nossa mente é uma ideia meio deturpada, né, do termo escravo. Pô, mas Jesus, ele é meu Senhor, eu sou escravo dele. Mas a Bíblia fala que eu sou amigo dele, né? É porque ele permite, ele é nosso dono. Eu sou escravo dele, mas ele permite que a gente usufrua de outras relações, porque ele é bom. Então quando ele nos compra, ele nos adota para a família dele. E a gente vai passar a viver como filhos dele. Participando então ali de momentos de amizade com ele, de filiação. Lembra do filho pródigo? Aquele irmão que ficou, que era um irmão que não sabia desfrutar disso. O pai estava disponível para uma relação não só de chefe, mas uma relação maior. Mas isso não faz com que a gente deixe de ser escravo dele, entendeu? Ele é meu dono, eu sou filho dele ali, eu sou escravo dele. Mas ele é tão bom que ele permite com que essa relação ela seja apurada, sabe? E aí olha para você ver, Romanos 8 fala assim, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Participar do sofrimento, irmãos, é tomar a cruz aqui, né? Lembra que o escravo não é maior que o senhor? Vocês estão aí, gente? Amém? Presta atenção aqui, amém. As crianças estão passando. O escravo não é maior que o Senhor. O Senhor, Jesus não passou por diversos sofrimentos aqui, Luiz, na terra? Por que eu acho que não vou passar? Sendo que eu não sou maior que ele. Então participar do sofrimento não é uma vida de alto flagelo, sabe que eu vou fazer sacrifício, vou ajoelhar no milho aqui para Jesus. Não é isso não. É porque a vida é uma vida de sofrimento mesmo. A vida do cristão é uma vida de sofrimento. Para mim pelo menos. É uma vida de sofrimento. Tem coisas boas? Claro. Mas é bom a gente ser diferente em meio à sociedade? É fácil? Não. Humanamente falando, não é fácil. Participar do sofrimento é isso. É ser contra a maré. É ter a mente transformada. Romanos 2,12, né? Viver com a mente transformada. Não cair na corrupção. É muito mais fácil, Maurício, cair na corrupção do mundo, mano. Muito mais fácil. Viver contra a maré é muito mais difícil. Isso é o sofrimento de ser cristão. Mas esse é um sofrimento bom, né? A paz que excede todo entendimento, é a paz que vem mesmo em meio ao sofrimento. O Senhor cuida de nós, mas há sofrimento, até que a gente um dia participe da glória com Ele. Só que a gente tem uma ideia de participar da glória sem sofrimento. A gente, que eu falo coletivo, igreja, tem essa mentalidade. E sofrimento? Nós não somos maiores que o nosso Senhor. Nós somos escravos dele, nós somos menores que ele. Mas ele nos chamou para a família dele, nos adotou. E ele é tão bom que ele nos fornece tudo que a gente precisa, entendeu? Aquela passagem de Mateus 6, né? O que vamos comer, o que vamos beber, olha para você ver como que ele é um Senhor bom, né? Ele nos bota na casa dele, nos dá tudo, né? Nos oferece comida, bebida, sabe? Paz em meio ao sofrimento, a jornada cristã. Olha para você ver olha que Senhor bom, né? Olha como bom é ser escravo desse Senhor. Quem não gostaria de ser escravo de um bom mestre como Jesus? E aí, para finalizar, eu queria que vocês ficassem de pé. Aliás, fica do jeito que você achar que você fica mais à vontade, mas eu queria finalizar com uma reflexão, sabe? Para os de dentro mesmo, para quem já é crente há muito tempo, sabe? Cara, Paulo foi Paulo, e Paulo escreve para Filemon falando que, cara, o seu comportamento, Filemon, me anima, entendeu? Olha que humildade do cara. Ele era um apóstolo, ele poderia ter um jeito muito mais tirado, assim, mas cara, o seu comportamento me anima, eu sou velho e estou aqui escrevendo uma carta, olha para você ver.
cara com tanto tempo de caminhada, foi Paulo, cara. O cara, talvez assim, um dos cristãos mais importantes, né, do ponto de vista humano, e tinha essa humildade. Ele sabia quem ele era, e ele era um doulo de Cristo. Então, assim, queria que você orasse aí mesmo por você, sabe? Eu fiz essa oração, eu vou fazer de novo aqui, uma oração de arrependimento mesmo. Em Apocalipse 2,5 fala que lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Esse aqui é um trecho de uma carta que é uma das 7 igrejas, né? Dá pra gente tranquilamente utilizar isso nas nossas vidas, né? Marco Aurélio, que era um imperador importante, foi o único imperador pagão romano que teve a sua estátua de bronze mantida quando o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Marco Aurélio, ele fala o seguinte, pra gente viver a vida da seguinte forma: imagine que você morreu, acabou agora, morreu hoje, acabou. Então você vai ter daqui pra frente não é um recomeço, é um novo começo. Viva de uma maneira exemplar, de acordo com o que você acredita. Marco Aurélio era pagão, né? Daqui pra frente. Então, quando em Apocalipse diz isso, né, eu já linkei com essa fala do Marco Aurélio. Olha que interessante. Mais uma oportunidade de fazer diferente, sabe? De entender mais sobre a nossa identidade com Deus, uma identidade como escravos, como propriedade dele, sabe? Só faço o que ele obedece, ele é maior do que eu, e ele é um bom Senhor, cara. E esse bom Senhor, a nossa relação não parou aí no escravo Senhor. Ele me chamou para a família dele, eu fui adotado por ele, cara. Ele me comprou, sabe, me tirou do império das trevas, gratuitamente, sem que eu merecesse, cara. Que é isso? Que amor é esse, cara? E agora o amor que eu sinto pelas pessoas, que Paulo até menciona na carta a Filemon, esse amor, esse interesse de Paulo por Onésimo, é um interesse que não nasceu de Paulo, cara, nasceu do próprio Deus. Deus amou Paulo primeiro e consequentemente compartilhou com ele esse atributo amor, e Paulo se interessava por Onésimo. E ele queria que Filemon tivesse um comportamento como Deus tem conosco. Qual o comportamento? Deus, ele nos chama para a família dele, nos recebe bem, cara, e nos chama para ser amigos. Paulo falou, cara, Filemon, receba Onésimo assim como Deus nos recebe, cara. Você é o dono dele, você é o senhor dele, ele é seu escravo, mas não trata ele como um escravo, não seja um mau senhor para ele não, seja um bom senhor, receba ele. Então dá para a gente pensar na perspectiva tanto de Onésimo quanto de Filemon. Onésimo arrependido, voltando para casa, voltando para Filemon, voltando para o seu senhor. Pode orar, olha por você. E o Filemon arrependido, de repente, né, possivelmente, por ter pensado mal de Onésimo. Então essa é uma história que realmente ilustra a nossa relação com Deus, a nossa identidade. Muitas vezes distorcida, né, em meio ao passar do tempo. Deus, a minha oração, Pai, essa manhã é para que os meus irmãos que já são de dentro, que são salvos, que vão morar no céu junto comigo, com Paulo, com Pedro, com Filemon, com Onésimo, essa galera toda reunida no céu, Pai, que nós possamos, Deus, hoje entender quem nós somos, Pai, diante do Senhor, Pai, que nós somos seus, Pai, de mais ninguém, Pai, que nós não queremos mais, Pai, dar brecha para aquela outra identidade que ficou no passado, a identidade de escravos do pecado, Pai. Nós não queremos mais dar brecha para aquilo, Deus. Quando a nossa cabeça humana, Deus, nos fazer lembrar e ter saudade de uma vida pecaminosa, escravizada pelo pecado, Deus, que a gente possa lembrar, Pai, quão melhor é, Pai, participar do sofrimento com o Senhor, Pai, que aquilo que ficou para trás, Pai, como trapo de imundície, Pai, como esterco, Pai, que a gente possa comparar, Pai, uma vida, Deus, de escravos do pecado,
uma vida muito melhor, Pai, muito mais gloriosa e feliz como escravos, Pai, do Senhor, Pai. Nós possamos sim, Pai, entender quem o Senhor é, um Deus bom, um Senhor bom, mas que nós possamos também entender quem somos do Senhor, Pai, isso que somos, Pai. Que o cristianismo, Pai, para os irmãos aqui da IPV, para a minha vida, para a vida da minha esposa, que o cristianismo não seja, Pai, mais um cabide, Pai, nas nossas vidas, Deus, mas ele seja a razão de tudo, Pai. Tudo que partir, Pai, de nós, parta, Pai, por causa do cristianismo, Pai. Nossa profissão, nosso casamento, as nossas relações interpessoais, família, amizades, Pai, até os prazeres, as diversões, Pai, que elas sejam, Pai, mesmo, Pai, oriundas, Pai, da base, da pedra angular, Pai, que é o Senhor, Pai, a pedra de esquina, Pai, que é o Senhor, Pai, não é Pedro, é o Senhor, Pai, que é a pedra da igreja, consequentemente a pedra, Pai, da minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que os meus irmãos possam refletir, Pai, nessa carta, Pai, que eles possam se encontrar, Pai, no arrependimento de Onésimo, que eles possam se identificar com o arrependimento de Onésimo, Pai, que eles possam se identificar, Pai, com a compaixão de Paulo, Pai, com o interesse de Paulo com a vida alheia, Pai, e que eles possam, Pai, receber, Pai, fracos, os perdidos e os arrependidos, Pai, com a compaixão que a gente imagina que Filemon, Pai, recebeu Onésimo, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de... Que seja um novo começo, Pai. Um novo começo para a honra e glória do Seu nome. Amém, Pai.